Vamos para a palavra de Deus. E esse momento é um momento muito especial, porque Deus já falou conosco de diversas maneiras, mas agora Deus fala de uma maneira assim, direta, pela palavra dele. Então não é mais usando a palavra dos bispos, não é mais usando um testemunho. Agora Deus vai falar assim com o ensino da palavra. A palavra é apta para ensinar, para encorajar, para consolar, para exortar, para edificar, para educar. A palavra educa. Nós ouvimos aqui a pastora ali falando, nós aprendemos até a falar, disse a bispa Jane, até a falar nós aprendemos. Então essa palavra não retornará para Deus vazia, ela vai cumprir desígnios. Então Deus já preparou para acontecer na sua vida através dessa palavra. Então não despluga, para que a gente possa receber toda esta semente e o nosso coração produzir frutos a 30, a 60, Deus o sabe, ou a 100 por uma. Amém? Então eu quero colocar no telão, pedir para colocar, por favor. Esse tema é maravilhoso e nós vamos ouvir Deus falar. Vamos nos preservar e avançar. Amém. Então, preservar e avançar. Por que não só avançar? Porque nós não podemos perder aquilo que já conquistamos. Amém. Nós não podemos deixar escapar aquilo que já chegou até nós da parte do Senhor. Então há coisas para guardar, preservar e servir como um preparo para avançar. Diz o livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor abriu os nossos ouvidos. Eu não fui rebelde, eu não me retraí. A primeira vez que Deus falou em graça e da revelação comigo, Ele falou que eu era predestinada. Eu tomei um susto, mas eu abri os meus ouvidos e eu não me retraí. Eu não falei, não quero ouvir sobre isso. Não, isso não é para mim, não, eu vou avançar. É isso que eu quero, é isso que Deus está me revelando. Então tem algo mais para mim, para minha vida insonsa naquela época. Amém? Então, nesta hora, nós vamos aprender como nós nos preservamos o que já adquirimos, o que já ganhamos e como nós vamos avançar, pessoalmente, em família e em igreja. Vamos orar? Então, curve sua cabeça. Senhor Jesus, este momento, como todos os demais momentos, é teu. Tudo é teu e tudo é para a tua glória. Então, nesta hora, convém que eu diminua, Senhor, que tu cresças, que tu sejas exaltado através da minha vida, através da vida desta igreja. Fala-nos a respeito, Jesus, dessa preservação do que foi conquistado, mas também, Senhor, tira-nos da acomodação para que nós avancemos em nome de Jesus e todo o povo diga amém. 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 Graças a Deus. Amém. Isso vai muito feliz. Graças a Deus. Amados do Senhor, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores, aniversariantes, por isso vocês estão aqui hoje celebrando, esta vitória depois de 4 anos do fundamento ou da fundação desta igreja. Então vocês estarão sempre conduzidos em triunfo. Diga amém. Amém. Esta igreja comemora no dia de hoje, nesta data festiva, 4 anos de fundação nesta cidade. E é muito importante preservar os ganhos. É muito importante preservar as conquistas. É muito importante também não ficar só vislumbrando aquilo que já adquirimos, aquilo que já conquistamos. Porque há pessoas que são muito contemplativas, sabe? Que ficam assim, que beleza, que igreja linda, ai que gostoso. Mas elas vivem contemplando e se esquecem que há mais para conquistar, que o Senhor quer sempre nos levar além. Só para ilustrar isso, quando nós estávamos na nossa casa, porque as reuniões começaram na nossa casa, quando veio a ideia, que Deus plantou no coração de irmos para um local e aí
né, ser realmente a igreja de Cristo em São Paulo, começarmos pequeno. Algumas pessoas não gostaram não. Ah não, sair da casa de vocês, aqui é gostoso, aqui tem café, aqui tem bolinho, aqui a gente fica quentinho. Ah não sei para onde é que vai. Mas fomos por desígnios do Senhor no nosso primeiro espaço. Estávamos ali há 1 ano e meio e aquele espaço ficou muito pequeno. Lotou, não cabia mais ninguém, não tinha mais sala para as crianças. E aí nós falamos, nós vamos ver um espaço maior, nós precisamos começar a largar as tendas. E de repente tinha um grupinho que dizia assim, ah não. Até cheguei a ouvir uma pessoa chegar para mim e falar, olha pastora, eu estou orando o contrário, para a gente não sair daqui não. Aqui está tudo arrumadinho. Eu disse, o quê? Ah, olha aqui, nós compramos isso, nós compramos aquilo, olha, nós temos as cadeiras, nós temos mesa, nós temos a nossa livraria, nós temos o nosso espaço gourmet, nosso chamávamos também de Mac Graça, como Rio naquela época, nós temos nossa lanchonete, mas nossa lanchonete era um balcão, uma tábua em cima, e ali as pessoas falando, olha as conquistas. Então as pessoas, às vezes, são muito contemplativas, porque elas têm medo de avançar. E nós saímos e fomos para um lugar muito maior naquela época. Chegamos ali no vidro para ver o espaço, para locar aquele espaço perto do aeroporto de Congonhas. E eu lembro que nós éramos pequenos para aquele espaço. Nós olhamos, meu, que grande! Uau! Mas se Deus trouxer, é para cá mesmo. Pois fomos para lá, cresceu. As salas das crianças ficaram abarrotadas de crianças. Para ir ao toalete precisava uma levantar para abrir a porta para poder sair alguém. Era assim, filas para tomar água, filas para comprar um doce, um sorvete, um lanche, tudo apertadinho, não tinha estacionamento, a gente parava os carros, fechava a Avenida 23 de Maio, lá em cima, Rubem Berta, em dias de ceia, era uma loucura. E nós falamos, nós vamos sair daqui, Deus tem algo maior. Já teve gente de beijo, mas aqui é tão bom. Nós já chegamos até aqui. É verdade, chegamos até aqui. Agora não vem dizer que é tão bom não, porque o que Deus tem é sempre mais, é sempre melhor. Então você pode ter conseguido coisas na sua vida, mas não chegue nesse ponto da sua vida e diga, ah, é tão bom, chega. Não, é tão bom, mas eu vou avançar, porque o meu Deus é maior. O meu Deus tem infinitamente mais para mim. Amém? Então, nós não podemos descuidar da próxima fase, especialmente da igreja. O que vem para o 5º ano? Porque o bispo Daniel, ele falou bem, ele percebeu e lembrou desse ponto. A nossa querida pastora Cris, nós também temos falado ao avanço, desenvolvimento da nossa bispa Jane, né? Desde que quando começou, que ela falou, eu não vou falar, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho não sei o que, e agora chega aqui, né? Então assim, o medo a gente vai ter sempre, porque isso é um temor do Senhor no coração, mas a gente viu a evolução. O que nós precisamos daqui para frente? Ver evolução, nós precisamos ver avanços, nós precisamos ver novas conquistas, nós precisamos ver crescimento, nós precisamos olhar para frente. Então, pense um pouquinho na sua casa, vamos pensar nas nossas casas, para que a nossa casa não sofra uma infestação de ratos, de baratas, de cobras, de lagartixas, de pulgas. Nós precisamos manter um cuidado rígido com a nossa limpeza, não é verdade? Então assim, nós não podemos descuidar da nossa casa, senão ela fica suja. E a sujeira traz bicho, traz pulga, traz, traz qualquer animal, inseto aí, traz mosquito da dengue. Então, nós precisamos cuidar. Nós não podemos descuidar de nada. Assim é também com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual precisa de muito cuidado, precisa de uma atenção sempre. Você não pode descuidar da sua vida espiritual, mas especialmente quando Deus está prestes a manifestar algo e Ele está nos ensinando como ir além, como avançar. Então cuide da sua vida espiritual neste momento. É muito importante para que você avance. Avance nos seus sentimentos, avance nos seus relacionamentos, avance na sua vida profissional, avance na sua vida financeira, na sua vida afetiva, nos seus relacionamentos, na sua vida ministerial, na sua vida como um servo de Deus. Então,
Preste atenção no que Deus está falando, mas também no que Deus está mostrando, que você deve se preparar para o que está por vir. Amém. Nós precisamos estar muito atentos com a nossa vida espiritual, para que a nossa vida espiritual também não sofra uma infestação de coisas nocivas que venham atrapalhar o nosso crescimento espiritual, consequentemente impeçam as manifestações daquilo que está para acontecer. Então lembre-se, põe essa frase para mim: Deus tem para você um futuro vitorioso. Se é futuro, não é presente, é futuro. Presente nós já estamos vivendo. Vamos cuidar bem do nosso presente, para que esse futuro vitorioso que Deus já tem, já consumou na cruz e quer manifestar, aconteça. Para que você não seja um frustrado. Então você terá um futuro vitorioso. Amém. E o seu futuro, ele está dentro deste momento presente de preparação. Hoje o Senhor nos prepara para amanhã. Amanhã o Senhor nos prepara para depois de amanhã. O ano passado nós estivemos aqui, havia um tempo de um ano para alguma coisa acontecer por agora. Então eu cheguei aqui e vi outro louvor também, evoluído. Eu vi o quê? Eu vi a igreja repintada. Eu cheguei aqui, olhei no telão e vi uma agenda bem diferente da que vocês tinham o ano passado. Eu estou falando de um ano, né? Eu vi o quê? Eu vi programa de rádio com internet para que as pessoas acessem. Peraí, nós estamos cuidando de um presente para um futuro. Vocês cuidaram de um presente há um ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Vocês estão cuidando de um presente sempre, na sua época, para que o futuro venha trazendo estas conquistas maravilhosas. Então, não pense nas coisas negativas do passado. Esqueça o seu passado negativo. Amém. Passado, amado, é passado. Amém. Já diz o verbo, passou, acabou. Não pode ser âncora para aquilo que está por vir, não é? Então não deixe nada que não tenha sido bom, que tenha sido frustrante, atrapalhar o seu futuro. Amém? Então passou, diga passou. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo, diga amém. Amém. Diga, o meu passado passou. Diga, Jesus fez tudo novo. 1 de Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, submeta-se a Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, no presente, nós temos que nos humilhar. O que é essa humilhação? Essa dependência de Deus. O que é, Senhor? É para cá? É para lá? Como eu faço? O que o Senhor está dizendo? Como é que o Senhor está falando agora? O que o Senhor está me ensinando? O Senhor está me educando? Então, se eu tenho essa dependência do Senhor, eu vou ser exaltada. Isto é ser prudente. E o servo prudente será elevado, exaltado e terá uma vida muito sublime. E você está dentro desta promessa do Senhor. Amém. Então, depois da nossa salvação, nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Você percebe que o Senhor vai nos instruindo gradativamente? Quem já percebeu que desde a sua salvação você aprendeu muita coisa? Amém. Especialmente nós, povo da graça de Deus. Aí então, como disse o bispo, nós tivemos esse momento da conversão na lei. Então 16 anos e meio nós ficamos ali na lei. Mas quando a graça chegou, o crescimento foi acelerado, foi corrido, foi rápido. Por quê? Porque o Senhor não deixa que os seus filhos fiquem estagnados. E para não ficar estagnado, precisa crescer. Amém? Você já viu quando uma criança, as mães sabem disso, os pais, quando uma criança não consegue, parece que não está crescendo, já fica todo mundo preocupado, já vai procurar o pediatra, um especialista. Olha, meu filho, minha filha não está ganhando peso, está ganhando altura. Qual é o problema? Você imagina isso lá no céu, para o Senhor. Olha, os meus filhos lá não estão crescendo, não estão ganhando altura, eles não estão avançando. Então o Senhor fala, opa, eles precisam aprender como vão avançar, como vão se desenvolver, como vão crescer. E nesse ponto em que vocês, eu quero falar agora com vocês de Porto Alegre, nesse ponto em que vocês chegaram aqui em Porto Alegre, na Cristo Vive, vem uma pergunta agora: o que fazer para preservar o que já foi conquistado, mas também para avançar? Então eu quero dizer para a bispa, que esta é a palavra que está no meu coração, para a pastora, para todo o corpo ministerial e para as ovelhas que aqui congregam.
vamos sempre dar graças a Deus por tudo. Que esta é a vontade de Deus Pai, não é? Mas nós não vamos nos tornar pessoas somente contemplativas. Nós vamos pegar os ganhos, vamos pegar a experiência e vamos avançar. O que Deus quer é mais, porque o nosso Deus é mais. Glória a Deus. Não vamos limitar o nosso Deus a um Deusinho pequeno, com coisinhas pequenas, de uma igrejinha pequena, sabe, de um pequeno começo. Tudo que tem começo tem meio e tem fim. Então, é o começo, mas tem aí um meio, que só Deus sabe quando, e tem um fim. O fim das nossas vidas servindo a Deus, quando o Senhor nos chamar. Mas enquanto isso, é para crescer, é para se desenvolver. Assim é num casamento, assim é num relacionamento afetivo, assim é com os filhos, assim é no trabalho, assim é no estudo. É para crescer, é para desenvolver. Você imagina se alguém entrasse na primeira série, segunda, terceira, quarta, volta para a primeira, segunda, terceira, quarta, de novo, primeira, segunda, terceira, quarta. Que coisa enfadonha! Que vida é essa? Uma vida vegetativa, limitada. É por isso que tem quinta série, sexta série, sétima série, oitava série, nona série. É por isso que tem estudos complementares, é por isso que tem faculdade, universidade, pós-graduação. O Senhor fala que espiritualmente nós devemos correr muito mais do que secularmente. Amém. Porque de toda a nossa vida espiritual depende o resto. Amém? Então é para se desenvolver. Amém? Então, o que eu quero passar aqui agora são alguns pontos de como vocês vão preservar o que vocês ganharam e como vocês vão arrancar daqui para frente. Estão entendendo? Amém? Você que trabalha, isso te interessa. Você que estuda, isso aqui te interessa. Você que tem uma família, isso aqui te interessa. E como igreja, isso interessa a todos nós. Então, número 1, buscar fortalecimento espiritual. Para a gente avançar, a gente tem que ter força. Força no espírito. E um cristão, um crente da graça de Deus, ele precisa buscar conhecimento. E é através do conhecimento que ele se fortalece. Porque isso é a base do nosso ministério. Isso é a base de uma igreja em graça. Então é este fortalecimento, este fortalecer, no conhecimento que vai disponibilizar fontes de outros recursos. Precisa se fortalecer. Não pode dizer assim, eu já sei tudo, eu já estou no ponto, estou tinindo. Não, você precisa ser mais forte, porque o que Deus tem para você exige mais força. Amém. Você sabe que quando a gente amplia, quando a gente cresce, também as lutas crescem? Sabia disso? Você já reparou que uma pessoa que ganha um certo valor por mês, um salário, ela vive de um jeito, ela tem certas preocupações, mas quando ela é promovida e ela passa a ganhar mais, que ela compra uma casa maior, ou passa a ter uma casa, depois ela compra um carro, aí depois ela compra um carro importado. Vocês já viram que precisa de muito mais fortalecimento? Porque a pessoa precisa o quê? Depois manter aquilo que ela adquiriu e ela quer avançar, porque ela sabe que aquilo é possível. Assim tem que ser na nossa vida espiritual também. Então assim, tem que fortalecer a vida espiritual. Como é que eu fortaleço? Através do conhecimento. E onde é dado esse conhecimento? Cultos, estudos bíblicos. Amém? Vocês têm aqui várias reuniões que eu sei, seminários, retiros, convenções, workshops, literaturas, CDs, DVDs, comunhão, momentos sociais da igreja, porque sempre tem palavra. Então, temos que estar envolvidos com tudo isso para nos fortalecermos, porque o que Deus tem é mais, é maior. Diz em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, que não seja costume de ninguém aqui, não é? Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Mas hoje eu tive dor de dente. É só um dente. Deus é maior do que o dente. Amém. As pessoas começam a arrumar desculpas quando elas estão enfraquecidas espiritualmente. Mas quando nós estamos fortes espiritualmente, não tem dente, não tem perna, não tem coluna, não tem disposição que nos segure e nos impeça de congregar. Congregar é divino, congregar é santo, congregar é prazeroso.
sabia? Não é a igreja que fortalece, mas o que se dá na nossa igreja fortalece. Muito conhecimento. Amém? Amém. Não experimenta não. Mas se você fica em casa, 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, você começa a ficar estranho. E aí o inimigo acha brechas e começa a se infiltrar ali com mentiras, com dardos inflamados. Nós temos um lema na nossa casa: se alguém ficar doente, passando mal, com uma dor, ai, hoje está insuportável, pega do jeito que está, põe no carro e vai para o culto. Amém, Senhor. É assim que funciona na minha casa, porque é lá que eu vou ser curada. Na minha casa não, na minha casa a minha carne vai ficar mais confortável e aqui a mentira vai se estabelecer ainda mais. Eu aprendi isso a duras penas há muitos anos com esse homem aqui, Bispo Rai. Glória a Deus. Eu estava sem voz, com febre, trepidando de febre. Olha só, vou contar para vocês saberem como é que as coisas são. Eu estava com febre. Um domingo, o culto era à noite, eu passei estudando. Bebida, não dá. Ai, minha voz não sai. Eu estou com febre, meu corpo está debilitado. A voz está sumindo. Aí meu cunhado, pastor Henrique, para quem conhece pela internet, sabe que é uma bênção, marido da minha irmã. Ele ligou para saber como eu estava, se eu tinha melhorado. E o bispo falou: não, a sua está sem voz, está perdendo tudo. Mas pela misericórdia de Deus, ela vai pregar essa noite, porque ela estudou, não sei o quê, aquela. E eu disse: mas eles não sabem como eu estou. Aí meu cunhado resolve dar uma receita caseira. E ele diz: olha, bate um prato, mas tem que ser um prato fundo cheio de clara em neve. Você bate bastante clara em neve, põe bastante limão e mel, muito mel. E eu pensei: para voltar eu faço qualquer coisa, né? Bate, clara em neve, muito limão, muito mel. Amados, aí eu tinha 2 problemas: a voz e a diarreia. Desculpa eu falar, mas aí a coisa ficou grave. Muito obrigada, Ana. Porque aí eu tive que ficar no trono. E aí depois, estava chegando a hora do culto, eu já estava debilitada, desidratada e sem voz. E aí eu entrei no meu quarto e vi minha cama toda aconchegante. Era um inverno, sabe? Eu entrei embaixo da coberta só um pouquinho assim, sabe, pastor? Só um pouquinho, enquanto ele tomava banho. E eu disse: Jesus, comecei a orar. Oh meu Deus, que ele tem uma luz, que ele vai pregar, que ele vai, hoje ele vai dar um jeito, ele vai fazer alguma coisa, Senhor. Mas hoje eu vou ser poupada, meu Deus, olha a oração. Aí ele saiu do banheiro, todo pirilampo, com a toalha enrolada. Disse: 15 minutos já passaram, levante-se e arruma que nós vamos nos atrasar. Eu falei: mas nem o meu marido, ele não cuida de mim. Vamos só, levanta nessa cama, vamos, se arruma, rápido, vamos. Eu fui para a igreja. Ai, Senhor, não deixa, eu tenho que sair correndo do altar, meu Deus. Preguei. E voltei para casa com a voz normal. Glória a Deus. Totalmente curada. Aprendi que é lá que eu sou curada. No meu altar, na minha igreja. Não me baixa, mas o homem foi severo. Mas foi o cabeça ali naquela hora. E foi a voz de Deus ali. Porque se a minha carne acomoda, eu tinha perdido aquele culto, não tinha sido instrumento de Deus, como Deus exigia de mim naquele momento. E ainda eu, sei lá, naquela semana talvez que aí fosse pro médico, uma injeção, não fiz nada disso, fiquei mesmo com o prato de clara em neve. Mas não façam isso, amados, porque eu tive que orar muito pelo meu cunhado depois desse dia. Muito bem, número 2, qual é a segunda lição para preservar e avançar? Investir no progresso espiritual. Eu falei de fortalecimento, mas também a gente tem que progredir sempre, crescer na graça e no... Olha lá, 2 de Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é progredir. Não é assim: vai passar as doutrinas de novo. Ainda bem, né? Porque a gente tem sempre mais para receber de Deus. Você sabia que a gente só recebe de Deus o que a gente tem condição de absorver? Amém. Olha, se hoje eu recebo umas coisas através do nosso apóstolo. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus também nos dá de revelação, que eu não percebia nada disso há alguns anos. É verdade.
Por quê? Porque naquele tempo eu tinha que perceber o que eu tinha condição de perceber. Agora eu tenho condição de perceber mais. Então eu não paro de crescer na graça e no conhecimento. Ninguém para. Amém. A gente vive dando seminários pelo Brasil, mesmo em São Paulo. São 20 anos de igreja, são 20 anos que a gente insere doutrina periodicamente. Você pode dar o mesmo estudo e assistir ao mesmo estudo quantas vezes você quiser. Você conhece os versículos tudo, mas não tem uma vez que Deus não acrescente alguma coisa, que Deus não te amplie um conhecimento. Então é imprescindível você preservar, avançar, e isso através do quê? De um fortalecimento espiritual, mas também de um progresso espiritual. Amém. Número 3, manter a guarda. Cuidado, não pense que você conhece a graça do Senhor, está numa igreja Cristo vive, nada vai lhe acontecer e você vai sair aí, desprotegido. O inimigo das nossas almas é muito astuto. Ixi, como é astuto, bicho. Ele não se dá por vencido. Ele quer fazer você acreditar que ele pode te tragar de novo, mas ele não pode, porque a obra que Jesus fez na sua vida é definitiva. Agora, é importante você manter a vigilância da sua carne, para não entrar em conversa fiada do capeta. Mantenha a vigilância da sua carne. Mantenha a sua vida de oração. Eu vi ali no telão, quando apareceu a agenda, que segunda-feira tem oração aqui. E de quarta, na primeira quinta do mês, tem projeto de vitória. Então aqui, olha só como a igreja te ajuda a manter a guarda. Não é? Para você não descuidar um minutinho. 2 Timóteo 2,2 diz assim: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então assim, é importante passar o que a gente aprende para outras pessoas. Porque quando a gente passa o que a gente aprende, a gente repassa o que a gente aprendeu. Então isso é uma forma de você também lembrar aquilo que é a verdade e subjugar a sua carne. Toda vez que eu prego alguma coisa, a palavra corta para os dois lados. Toda vez que eu testemunho de algo que Deus fez na minha vida, eu me lembro da palavra e dos feitos do Senhor. Então isso é muito forte. Isso me lembra que eu não posso baixar a guarda. Amém. Amém? Amém. Então fale da palavra, dê o seu testemunho. Número 4, nós estamos vendo como preservar o que foi conquistado e como avançar. Ter um bom testemunho. Jesus disse que não se pode esconder uma luz que foi acesa para alumiar toda a casa debaixo do móvel, não é assim que diz a Bíblia? Mas que essa luz deve ocupar o melhor lugar para assim cumprir a sua finalidade. Então, não almeje ser notado se você não tiver um caráter transformado. Pior coisa é quando a pessoa quer aparecer, principalmente na obra de Deus, quer fazer as coisas, mas ela ainda não foi transformada a ponto de poder estar ali brilhando, não é? Porque assim, todo mundo vai ver. Então nós temos que crescer no desenvolvimento do nosso testemunho pessoal. Pense na sua vida. O que é que você está fazendo da sua vida? Sua vida já pode ser contada abertamente, mostrada. Há transformação suficiente de caráter para você se expor? Se ainda não, sente-se, aprenda, deixe o Espírito Santo trabalhar através da palavra do Senhor. Diz lá em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. Não quero aparecer. Amém? Quanto mais a gente diminui, mais Jesus aparece. E ele exalta os humildes, viu, amados? Os humildes. Diz Jesus, e eu aprendi com ele há muitos anos, então eu aprendi com os meus pais isso. Não quero sentar no primeiro banco. É melhor alguém te chamar para sentar no primeiro banco do que você sentar no primeiro banco e alguém dizer: ó, dá para você sentar lá no fundo que tem gente mais importante aqui para tomar o primeiro banco. E isso é fato. Na minha vida toda foi assim. Eu sempre fui chamada. Eu nunca usurpei nada. Então a gente tem que aprender a ter um bom testemunho a ponto de a gente ser vista como uma luz, um brilho, e aquele brilho ser chamado para ser colocado para iluminar e iluminar outras vidas. Amém? Amém. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. É isso que vai produzir transformação de caráter, para você poder ser uma candeia e ser um instrumento nas mãos de Deus. Número 5, quinta lição. Ter uma vida de serviço. Então,
Depois de você passar da fase de neófito, quem sabe o que é neófito? Amém. Novo convertido. A Bíblia chama de neófito. Aquela pessoa que teve um encontro com Jesus e ainda está nos primeiros passos, ainda está aprendendo sobre a palavra, sobre o caminho de Deus, sobre o caminho de um salvo, a nova vida em Cristo Jesus. Então isso tem um tempo. E este tempo é respeitado por Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Mas esse tempo passa. Não é para ficar o tempo todo, né, no beabá. Já aprendeu? Vamos para frente. Vamos para o beabá, C, D, E e assim por diante. Então, quando a gente passa dessa fase do neófito, do novo convertido, nós todos devemos buscar, especialmente junto à liderança. Aqui a liderança é a Bispa Jane, tá bem? Então, junto à liderança e aqueles que a ombreiam, todo mundo tem que buscar uma informação correta sobre o seu chamado. Sabe, bispa, onde melhor se encaixa cada pessoa para servir a Deus no ministério. Isso não é uma coisa aleatória. A pessoa fala, eu faço qualquer coisa. A gente não é qualquer coisa, o nosso Deus não é qualquer coisa. E Ele não aceita que a gente faça as coisas de qualquer maneira. Então não é de qualquer jeito. O que eu fui chamado a fazer? Que especificações, que qualificações Deus me deu para que eu seja um servo bom, fiel e faça tudo com excelência. Como eu descubro isso, bispa? Eu vou procurar minha liderança. Porque a liderança tem a visão do todo, dada por Deus. Às vezes vem alguém e fala assim, olha, eu gostaria de ajudar lá nas salas das crianças. Eu tenho que sentar com a pessoa, o bispo, falar, mas você trabalha com crianças? Não. Você tem filhos? Não. Você é professor? Não. Você convive com crianças? Não. Então assim, o que é? Eu gosto, mas qual a sua habilidade para fazer isso? Nenhuma, vai ser um desastre com as crianças. Então, a liderança tem que observar isso, reciclar, ajudar uma pessoa se ela tem... Que está rindo? Vocês todos estão rindo aí. Já viram alguns desastres, né? Todos nós já vimos desastres. Pessoas no lugar errado. As pessoas não são erradas, estão apenas no lugar errado. E a gente precisa ajudá-las como líderes delas, como pastores delas nesta terra, né? Representantes aqui daquele que dá a direção. Nós precisamos ensinar as pessoas onde elas se encaixam para produzir o melhor para Deus. Agora, não fique aí esquentando a cadeira, não. Você já conhece o Pacto da Graça? Procure a sua bispa, procure a pastora Ellen, os oficiais da igreja, e dizer, eis-me aqui, eu quero servir. Amém? Amém. Porque ovelha gorda é um negócio trágico. Não é o tema de hoje, mas ovelha gorda, o Senhor faz justiça com elas, viu? Isso é uma outra e longa história que fica para uma próxima vez. Agora, todo mundo deve estar atento às oportunidades de servir. Não fique apontando defeitos, deixa eu falar sobre isso, e nem criticando se você não vai corrigir. E é muito fácil. Ver uma coisa que está errada, no lugar errado, quebrado, não funcionando, qualquer um sabe ver. Não é verdade? Não é, bispo? Nós temos às vezes uns irmãos observadores. Eles devia pôr ali, qual a sua função na igreja? Observar. Eu observo. E você observa para quê? Para apontar as coisas que não estão funcionando. Não precisa, eu também sei. Não está funcionando. Mas aí fica. Aquele ar, aquela paleta, ela fica batendo na cabeça e congelando o meu cérebro. Ok. Aí passa, aquele ar fica batendo aqui, congelando o cérebro das mulheres, das senhoras que estão lá. Aquela paleta, mas pelo amor de Deus, sobe num andame, numa escada, arruma a paleta. Para, sabe? Porque ver um negócio e sentir, todo mundo sabe. Agora, o que você tem para resolver? Então, seja alguém que se coloque a serviço do reino em todos os serviços. Porque esse pirulito aqui, todo mundo gosta. Todo mundo quer. Mas, às vezes, consertar uma coisinha ali na sala das crianças, arrumar uma prateleira, sabe? Mexer em alguma coisa para arrumar, para limpar, aí já é outra história. Então, nós estamos aqui falando em preservar os ganhos. Para isso está assim, alguém fez tudo que está assim.
para ficar assim. Alguém pintou, alguém subiu, alguém ligou, alguém instalou, alguém chamou alguém para fazer isso, enfim, alguém fez. E daqui para frente, que esses mesmos façam. Mas você quer crescer? Você quer que a igreja cresça? Então está na hora de você começar a servir também. Amém. A se juntar e a ir adiante. 2 de Pedro 3,18 diz, e não é nada disso, né? Deixa eu ver se é isso. Não. Peraí. Vocês estão certos. Hebreus 13:21. Vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, para redundar em glória a Deus, vamos cumprir aquilo que nos é devido, aquilo que é agradável. Amém? Amém. Não entre por essas coisas, aquele negócio não devia estar ali, aquela luz devia estar acesa. Pensa, a bispa, como é que você pode ajudar? Como é que você pode colaborar? Né? Tem muito trabalho, sim. Número 6. Desejar gerar frutos. É importante dar frutos. Você se lembra de uma história verídica, de uma figueira? Jesus passou, olhou, só tinha folha. Aparência. Aparência bonita, folha. Tem crente que é só folha. Aparência. Onde está o fruto? Vamos preservar. Até aqui nos tornamos árvores, ok. Até aqui ganhamos folhas, beleza. Só que nós temos que partir para os frutos. Não nos contentar com folhas. Amém. Então é hora de desejar gerar frutos, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Tá bem? Diz João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis. Então você é um chamado, um eleito, escolhido, predestinado para dar fruto. Fruto de vida, fruto com a sua vida, com o seu testemunho, é para dar fruto. Quantas pessoas você pode trazer para um culto? Cadê o fruto? Porque assim, olha só, quando a pessoa dá fruto, o vosso fruto permanece, são frutos bons, são frutos de Deus, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou conceder. Tem gente que só gosta dessa partinha do versículo. A fim de pedir tudo quanto pedir, o Pai vou conceder. Só que antes fala, olha o seguinte, primeiro você tem que crer na predestinação, que não há livre-arbítrio, que fui eu que escolhi. Segundo lugar, você tem que dar frutos, frutos bons. Aí sim, você pode pedir o que você quiser e será concedido por Deus. Agora as pessoas querem pedir, querem que Deus conceda, mas não mexem uma palhinha, não fazem nada para tirar essas folhas todas da aparência e verdadeiramente produzir frutos. Estamos entendendo? Amém. Nós vamos avançar, hein, igreja, em nome de Jesus. Amém. Número 7, resistir às tentações. Se você não resiste às tentações, você perde o que você já conquistou. Muitas vezes há perdas, e às vezes perdas irreversíveis. E o inimigo das nossas almas, ele vai usar tudo que nos atrai, sabia? Ele sabe o que atrai você e o que atrai a mim. Ele sabe onde a gente se encanta com algumas coisas. E a gente precisa estar muito atento para resistir às tentações. Por isso que é importante todo esse processo de transformação da mente, do coração, para que a gente não seja seduzido por bobeiras do inimigo. Diz em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então renova sua mente. Não pense como você pensava até antes deste culto. Renova sua mente, porque o diabo sabe onde você é seduzido. Então muda, para ele não achar mais essa brecha. Sabe o que tem que acontecer conosco? O diabo ia lá, olhava para a gente, sondava lá de longe, né? Porque ele fica de longe, ao redor, é bem longe. E ele falava, eu sei onde aquele cristão cai. É nisso, vou arrumar uma ciladinha. Ele passa, eu sei onde ele cai. Eu sei, um dia ele tem que olhar e dizer, ué, não cai, não tem mais aquela brecha. Acabou. Aleluia. Por quê? Porque esse cristão se fortaleceu, se desenvolveu, está dando frutos para Deus, está vigiando a sua carne, não é? Ele está ali atento às tentações, está resistindo às tentações. Número 8, nós vamos encerrar. Não dar ouvido às provocações. Amém, Uma coisa que faz a pessoa perder o que ela ganhou, às vezes é uma provocação. Sabia? Vou dar um exemplo facinho, no trânsito.
Deus deu para a pessoa um carro novo às vezes, trocou de carro. Aí ela está ali, curtindo a sua bênção. E vem um filho da perdição e fecha, passa. Sabe aquelas coisas que acontecem? Aí esse abençoado ali, em vez de preservar o ganho e se armar para ganhar mais e para depois prosperar, progredir, enfim, o que ele faz? Ele não presta atenção e ele cai na provocação. E aí ele sai ali perseguindo, sabe? Eu vou fazer um raro, agora eu vou atrás, agora. E tem muito crente que faz isso. Pisa fundo mesmo. E vai, e o cara faz. Aí começou a provocação. Na próxima ele passa na frente, dá aquela arrancadinha. E aí? Muitas vezes vem um arranhão, uma batida, um acidente. Perdeu, não preservou. Às vezes não preserva a sua própria família, porque fica uma esposa irada do lado, nervosa, filhos atrás da filha. O que é isso que está acontecendo? E xingamento, e vai saber não o que pode acontecer a partir daí. Então, tem que ignorar a provocação. Amado, aprenda a ignorar a provocação. Amém. Quero falar para os jovens que namoram também. O diabo sabe quem é meio ciumentinho na carne. Oh, glória. E onde é que ele vai? Onde é que ele vai armar, né? Aonde? Nessa área. Colocando uma provocadora ou um provocador. Sabe? O Zé Conquista. Mariazinha da Conquista. Que começa a fazer um charme, não sei o quê. Não entre em provocação, seja em que área for, em que nível for. Você tem que preservar. Preservar o que Deus te deu, as suas conquistas, o que você já conseguiu. Preserva. Provocação põe tudo a perder. E avance. Eu comecei a namorar com o bispo muitos e muitos anos, igual conto de fada. Isso há muitos e muitos anos atrás. Era uma vez, sabe? Era uma vez, aquela coisa. E aí, eu lembro assim, uma das primeiras saídas, nós fomos para um teatro. E chegamos, você se lembra disso? Nós chegamos na entrada de um teatro. Na minha época, eu usava mini saia, era moda. E eu estava de mini saia. Não assim, piriguete, desculpa. Mas era uma mini saia, assim. Decente, mas era. E, né, isso há 30 e tantos anos atrás, eu estava melhorzinha. E aí, sabe que nós estávamos nesta fila para comprar o ingresso do teatro? E passaram uns brutamontes e me cantaram na cara do meu namorado. Falaram um monte, assim, que eu pensei, e eu estava esperando, agora ele vai dar um supapo em cada um desses grandões, e vai ser aqui mesmo o show, ele vai me defender, ele vai fazer aquele fuzuê. E ele ficou lá olhando o dinheiro. E eu pensava, né, namorado novo, eu pensava, que sangue de barata. Verdade, eu pensava assim, mas que panaca, mas não vai fazer nada. Aí os caras piscando e falando umas... E nós ali na fila, e foi aquilo, não aconteceu nada. Os caras desistiram, nós compramos ingresso, entramos no teatro, mas aquilo me incomodou tanto. Falei, eu preciso saber quem é esse homem, o que é isso? Aí no meio da peça eu disse, escuta, você não fez nada não, que esse brutamonte lá mexendo comigo, não? Ele disse, você é deles ou minha? Você tá com eles ou tá comigo? Com você. Você é namorada deles ou minha? Sua. Você beija eles ou beija eu? Eu falei, é isso, pra que eu vou aceitar a provocação? Não sou eu que estou com o troféu do meu lado. Isso, amado. Eu voltei pra minha casa dizendo, eu é que tenho que pôr as barbas de molho, tô me achando, tô se sentindo eu, não é? Na verdade, veja o que a carne quer. Uma bela briga, um supapo, todo mundo arrebentado e morto. Então, não aceite provocação. Preserve o que você já conquistou, o que você já adquiriu. Ele já tinha me conquistado, ele disse, não vou aceitar provocação, porque é capaz de eu perder. Você percebeu, bispa? Como
né? Ele era muito jovem, mas muito sábio, né? Ou com medo dos grandes adversários. Não, medo não. Não, ele era valentão, ele era... Amado, ouça. O diabo, ele usa pessoas que nós amamos, às vezes, para mexer com o nosso brio. Você não vai fazer nada? Sabe, quando alguém está te provocando e alguém do seu lado diz assim, vai deixar barato? Isso vai ficar assim? Então, cuidado, não entre nesse clima, né, da excitação, da provocação. Não pode acontecer isso. Por isso, atenção, eu pus essa frase no telão, não revide as injúrias. Amém. Se você quer avançar na vida, se você quer prosperar, progredir e preservar o que você já tem da parte de Deus, não revide as injúrias. Amém. Nós temos um Deus que é o reto juiz das nossas causas. O príncipe da paz mora em mim, mora em você. Nós acabamos aí de ouvir, e nós em São Paulo estamos mergulhados na série Pacificadores. Então nós não vamos revidar injúrias, amém? Amém. A Bíblia Sagrada recomenda não responder às injúrias com outra injúria. Veja em 1 de Pedro 3, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Não pague o mal com o mal. Se você não tem nada para falar, para fazer, fique de boca fechada. Versículo seguinte diz assim, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Se esforce para não entrar em provocação e manter a sua paz e a paz de quem está com você. E diz o versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então não se meta em confusão, não se meta a praticar mal. Pague sempre com o bem. Não importa o que lhe façam, você é de Jesus, você é cristão, você é bom. Você tem a semente divina na sua vida. Seja bom sempre, em todo o tempo. Nós cantamos aqui, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Você é filho desse Deus, tem o DNA desse Deus. Seja bom o tempo todo, porque é assim que Deus espera. 1 Coríntios 4,12, estamos encerrando. Quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos. Diga, eu não vou injuriar. Liga para mim, põe de novo para mim. Quando somos injuriados, e somos, isso aqui foi escrito para uma igreja. Os crentes são muito injuriados, né, neste mundo. Quando somos injuriados, bem dizer, estão falando alguma coisa contra a sua vida? Diga bem. Diga, mas lá vai um abençoado. Coitadinho, deixa ele, né? Deus trata com ele. Quando perseguidos, o que nós fazemos? Gritamos, arrancamos os cabelos. Tomamos uma injeção na veia. Não. Quando perseguidos, suportamos. Nós temos Jesus que nos dá força para suportar as injúrias, as perseguições. Tá bem? Então, existe a hora e o jeito certo para você responder às provocações. E ouça, o silêncio pode ser mais forte do que 1000 explicações e defesas. Você fechar a boca algumas vezes é muito mais forte, é uma resposta muito mais eficaz do que você ficar... Então, zip zap, fique em silêncio, tá bem? Lembre-se que o Senhor é quem nos justifica. Salmo 37, 18 diz, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. O que o bispo Daniel profetizou aqui? Para sempre, enquanto tiver lua. Vai ter justiça, vai ter frutos, vai ter avanço, vai ter progresso, vai ter prosperidade. Nós vamos para outros patamares. É isso que está aqui o Senhor nos dizendo. E eu vou encerrar voltando a Isaías 55, que diz, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Deixe os seus ouvidos bem abertos ao que o Senhor está falando e avance. Não é para retrair, é para avançar. Preserve os ganhos, mas avance sempre. O Senhor já nos abriu os ouvidos e nós não fomos rebeldes, não nos retraímos. Por isso esta igreja existe hoje. O apóstolo disse isso. Ele não foi rebelde. Lá em Itanhaém, quando ele pregou a semana passada no aniversário da Cristo Vive em Itanhaém, ele disse, eu não me retraí, eu não fui rebelde por causa daquilo que aconteceu lá em África. Esta igreja aqui no interior, no litoral de São Paulo, hoje existe. Nós todos somos frutos
disso aqui, de alguém que não se retraiu. Amém. Depois outros não se retraíram, nosso bispo não se retraiu, nossa bispa não se retraiu, eu não me retraí com o meu bispo, os pastores, você não se retraiu, você não se deixou intimidar, por isso nós chegamos onde chegamos e estamos aqui em perfeita vitória. Amém? Então eu encerro dizendo, você tem que ser uma pessoa determinada, muito firme mesmo, né? E simplesmente agarrar-se a Deus, ter uma vida muito fervorosa com Deus. Não é vida superficial, não, que isso não serve para nada. Fervorosa, porque Deus está aqui sempre com sua presença manifesta. O resto Ele fará. Veja o que Ele diz para você: entrega o teu caminho ao Senhor, o que está por vir agora. Esse aqui não é só para caminhos difíceis, não. Quando a gente está desesperado, entrega o teu caminho, entrega essa situação. Não, amado, entrega o teu caminho. Onde você vai agora? O teu futuro todo. Entrega esse caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Ele está te ensinando como você vai avançar. E o mais, Ele fará. Versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O Senhor vai fazer você brilhar, porque você não foi feito luz para ser colocado escondido em lugar nenhum. Esta igreja é luz, não vai ficar escondida. Vai brilhar neste bairro, vai brilhar nesta cidade, vai brilhar no sul do país, vai brilhar onde Deus quiser fazer brilhar, porque é uma justiça de Deus aqui através deste ministério. Então eu quero orar com você, encerrando a mensagem, para que você preserve, com as lições que nós passamos hoje, preserve o que você adquiriu, conquistou, até onde você conseguiu chegar. Glorifique a Deus pelo que você já fez, já tem, mas não pare no estado contemplativo apenas. Avance, avance, porque você é luz para brilhar onde quer que você vá. E como corpo de Cristo, isso tem que acontecer com a Cristo Vive em Porto Alegre, porque assim disse o Senhor, assim será. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero agradecer a Deus pelo que passou, mas muito mais pedir a Deus para que abra a mente e o coração para o que está por vir. É maior do que nós já vivemos, todos nós. Pai amado e bendito, nesta hora em que estamos aqui encerrando, Senhor, esta mensagem que o Senhor inspirou, com certeza veio do trono da Tua graça. Nós te damos graças, glórias, louvores pelo Teu favor manifestado, Jesus, na nossa vida pessoal, familiar, profissional, financeira, nossa saúde, Jesus, nosso chamado, nossa vida ministerial, nossa igreja. Nós te damos toda a glória e todo o louvor, Jesus, pelos ganhos, Pai. Ó Deus, pelas conquistas, pelo progresso, por tudo que o Senhor nos fez chegar, Jesus, onde chegamos. Esta igreja em Porto Alegre chegou longe já, Jesus, mas o Senhor tem mais. E nesta hora nós colocamos diante de Ti o futuro da Cristo Vive em Porto Alegre. Isso significa colocar o futuro das ovelhas que aqui congregam e as que chegarão. Colocamos diante de Ti o futuro da bispa Jane, da pastora Ellen, de todo o corpo ministerial. O futuro que é Teu está nas Tuas mãos, Senhor. Nós agora Te apresentamos, Jesus, querendo que toda esta igreja avance, Pai, avance, porque a glória não virá para nós não, Senhor, para os homens, mas ela retornará para Ti, dono de tudo, Jesus, autor e consumador da fé, aquele que estabeleceu este ministério e esta igreja nesta cidade. Fortalece agora aquele que entrou aqui, Senhor, se sentindo fraco, fragilizado no seu corpo, que a Tua cura se manifeste se houver algum doente, algum enfermo entre nós, que as portas daqui para frente profissionais se escancarem, ó Deus, que a vida financeira, ó Deus, frutifique. Mas tudo isso, Jesus, só tem sentido se aqui existirem servos prudentes, fiéis, disponíveis, Pai, para aquilo que Tu queres fazer nesta cidade. Eu Te agradeço pela vida do nosso bispo Daniel, pastora Lídia, Jesus, que vieram do Rio de Janeiro, porque são servos prudentes, fiéis, sempre fiéis,
final aqui, a bênção final. Vamos ouvir duas bênçãos então, do bispo Daniel, do bispo Rai também. Vamos ouvir aqui. Os louvadores venham. Eu não sei se são bênçãos, né? A gente está quebrando aqui, mas eu quero uma palavra de agradecimento e uma profecia para o que está por vir. Glória a Deus, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado por esta noite, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Santo da Maria. Glórias a Ti. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor que flui dos nossos corações. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos estribados, Deus, numa palavra que é santa, que é justa, que é verdadeira, é a última reforma Amém, protestante. Deus. É com o Glórias meu coração radiante de alegria, Pai. Amém, Jesus. E Deus, declaro esta noite, Pai, como uma noite gloriosa para todos nós. Amém, Jesus. Mas realmente, Senhor, posso ver com os olhos da fé tudo aquilo que Tu já disseste aqui esta noite, se processando, se cumprindo na vida daqueles que seguirem cada passo. Assim eu me despeço e declaro, Pai, obrigado por esta honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te louvamos e Te engrandecemos, ó Deus, por esta noite, ó Deus gloriosa, por esse 4º ano, Jesus, de aniversário da Igreja Cristo Vive de Porto Alegre. Nós Te louvamos por esse ministério, Jesus, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana Ferreira, Jesus, toda a família apostólica, ó Deus, pela Igreja Cristo Vive de Porto Alegre, pela vida do Bispo Daniel, da pastora Lídia, Bispa Solange, ó Deus, pastora Cris, presbítero Odair, Jesus, ó Deus, servos prudentes e fiéis, ó Pai, que têm ditos e têm mostrado o seu eis-me aqui, Jesus, para esta obra gloriosa. Por isso nós declaramos, ó Deus, que o futuro da Igreja Cristo Vive de Porto Alegre será glorioso. Ó Deus, a Tua bênção, Jesus, será visível em todas as áreas, ó Pai, em todas as situações. Por isso nós nos despedimos, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, e os que recebem essa palavra em seu Espírito digam amém. Glória a Deus. Aleluia.